Oi, meus amores. Espero que estejam todos bem. Deixa eu arrumar nossa telinha aqui. E para quem não teve a oportunidade, não conseguiu ir na Pinacoteca ontem, eu vou postar agora aqui a nossa aulinha e o que nós conversamos ontem lá. O tema foi a medicina legal auxiliando o judiciário. A medicina legal ou medicina forense, as duas formas são corretas, é uma especialidade médica e jurídica que utiliza conhecimentos técnicos científicos da medicina para o esclarecimento de fatos de interesse da justiça. A medicina legal ou medicina forense é fundamental para esclarecer e auxiliar o judiciário em vários ramos do direito, como nós vamos ver daqui para frente. Agora, vamos falar. Deixa eu tirar esse quadrinho daqui que está em cima da letra. Pronto. Vamos falar a partir de hoje de forma correta. Todo mundo fala autópsia, mas não está correto. Autópsia é uma palavra grega que vem do grego que significa auto em si mesmo, e psia é análise. Então, autópsia é autoexame. Um morto consegue fazer um autoexame? Não, né? Por óbvio. Então, falar autópsia não é o termo correto. Vou dar o mesmo exemplo que eu falei ontem. Quando uma mulher apalpa os seios procurando nódulos, ela está fazendo uma autópsia, que é um autoexame, que é um exame em si mesma, tá? O correto é falar necrópsia, também uma palavra grega, que necro significa morto e psia, como vimos lá, ali em cima, significa análise, então é o exame do morto. A partir de hoje, quero todo mundo falando certinho. Necrópsia, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Existe um jargão dentre os médicos legistas muito verdadeiro, que é o corpo fala. E o corpo fala mesmo. E o corpo fala tudo. O corpo fala aproximadamente a hora da morte, através da temperatura do fígado, o corpo fala a causa da morte, o corpo fala tudo, né? Não sei mais nenhum exemplo aqui, mas o corpo fala tudo. E esse jargão, entre os médicos legistas, é muito verdadeiro. Vamos ver um pouquinho a importância da medicina legal no direito penal? É importantíssimo, né? Para descobrir aproximadamente a hora da morte, principalmente a causa da morte. Como um aluno me perguntou ontem, que eu achei uma pergunta maravilhosa, vamos imaginar o seguinte, que na necrópsia o médico legista descobre que uma pessoa recebeu uma facada na perna, mas aquela facada não foi a causa da morte, que provavelmente, quando ela recebeu a facada na perna, ela perdeu o equilíbrio, caiu no chão, bateu a cabeça e a causa da morte foi traumatismo craniano. O que o autor desse fato vai responder? Pelo que ele vai responder? Ele não vai responder por homicídio,
porque a intenção dele não era matar, porque a facada não atingiu órgãos vitais, né? Não foi direcionada, inclusive, para órgãos vitais. Então, a intenção dele não era matar, mas, porém, houve uma sequência à morte, que não era a intenção dele. Se na facada a intenção era de matar, ele responde por crime de homicídio. Se a facada, se for constatado que a facada não atingiu órgãos vitais, então não havia intenção de matar, mas houve um desfecho, houve uma sequência à morte, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Viram a diferença? Homicídio para lesão corporal seguida de morte. Por isso, a medicina legal é importantíssima. Um outro exemplo, que eu dei ontem também na sala, imagina que um corpo foi encontrado na praia e lá na hora da necrópsia, o médico constata que não há água, não havia, né, água nos pulmões. Então ele atesta que aquela morte não foi por afogamento, foi qualquer outra causa que o corpo vai falar para ele e ele vai descobrir. Outra coisa muito importante. Quando uma pessoa falece no hospital, não é necessário fazer a necrópsia, porque o hospital tem o prontuário daquele paciente e ali naquele prontuário, naquele atendimento, tem a causa mortis. Porém, quando uma pessoa falece em casa, é necessário, obrigatoriamente, fazer a necrópsia, porém, nesse caso, o corpo não é enviado ao IML, e sim a um órgão do IML chamado SVO, Serviço de Verificação de Óbito, porque naquele exame necroscópico, o médico legista vai determinar qual foi a causa daquela morte. Se foi infarto, se foi AVC, se foi envenenamento, se foi assassinato, se foi uma morte natural. Isso é importantíssimo. Então, quando uma pessoa falece em casa, é feito um boletim de ocorrência, é aberto um inquérito, aquele corpo é encaminhado ao SVO, Serviço de Verificação de Óbito, e depois do laudo, que é juntado naquele inquérito policial, que vai determinar qual foi a causa da morte, aquele inquérito é encerrado ou prossegue procurando algum suspeito, no caso de ser constatado que ali houve um assassinato. Outra coisa muito importante é que a vítima de um assassinato em que o processo penal está em andamento ou inquérito em andamento não pode ser cremada. Aquela pessoa, aquela vítima, só pode ser cremada após a finalização do inquérito policial ou da ação penal, que não haja mais recurso, que transitou em julgado e o processo for extinto. Por quê? Porque no decorrer do inquérito policial ou da ação penal, pode ser necessário, que seja necessário, a exumação daquele corpo para complemento de algum laudo, para nova necrópsia, para esclarecimento de dúvidas, enfim. É proibido por lei toda vítima de assassinato em que o processo ainda esteja em curso a cremação daquela pessoa. Vamos ver um pouquinho agora a importância da medicina legal no direito civil.
é importante, por exemplo, nos casos de ação civil por indenização, por lesão corporal. O juiz civil precisa de um laudo médico que determina se aquela lesão corporal foi leve, grave ou gravíssima. Por quê? Dependendo do grau da lesão, depende o valor da indenização. Uma lesão leve, como, por exemplo, um soco, um hematoma, um tapa, tem um valor. Uma lesão grave, por exemplo, uma fratura, tem outro valor. Uma lesão gravíssima, como, por exemplo, a perda de um membro ou até a morte, o valor é outro. Então, nos casos de indenização por lesão corporal, no direito civil, a medicina legal também é importantíssima para elaborar o laudo e determinar o grau da lesão, leve, grave ou gravíssima. Vamos ver um pouquinho agora a medicina legal auxiliando os processos no direito de família. Quem já teve aula comigo de investigação de paternidade sabe que a medicina atua nesses casos para confirmar ou não a paternidade de alguém através do exame de DNA, certo? Quem já teve aula comigo de curatela também já me ouviu falando em sala de aula a importância do laudo médico para determinar a incapacidade para os atos da vida civil daquela pessoa, atestando uma possível demência ou Alzheimer. Também no direito de família, quem já teve essa aula comigo já me ouviu falar que o nascituro, que é aquele bebê que está dentro da barriga da mãe, já possui direitos hereditários. Porém, para manter esses direitos hereditários, precisa nascer com vida. É necessário que haja um nascimento com vida. Se essa criança nascer e houver a dúvida se ela nasceu com vida ou não, aquele bebê é encaminhado ao IML, onde o médico legista retira o pulmãozinho daquele bebê, mergulha aquele pulmão numa bacia com água. Se sair uma bolinha, é porque aquela criança nasceu com vida e respirou, nem que fosse somente uma vez. Então, ela mantém e permanece os seus direitos hereditários. Está vendo como é importante? A medicina auxiliando o judiciário, ela é fundamental para as decisões, né? Agora vamos ver um pouquinho a importância da medicina legal no direito previdenciário. Toda vez que uma pessoa entra com uma ação previdenciária pedindo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ela precisa passar por uma perícia, não é mesmo? E lá o médico vai determinar se aquela lesão ou doença ou incapacidade é definitiva ou não, no caso de aposentadoria por invalidez. E no caso de auxílio-doença, ele vai atestar qual é a doença, o período que aquela pessoa precisa ficar afastada e se aquela incapacidade é definitiva ou não. Esse é o recadinho que eu queria passar para vocês hoje. E finalizando, também quero deixar aqui registrado que não só a medicina auxilia o judiciário, mas várias outras ciências. Por exemplo, os médicos, os contadores, quando é necessário fazer laudo de auditoria em processo civil, em processo tributário, os arquitetos, os engenheiros, nos casos em que há
discussão de medição de terreno, de propriedade, de confrontação, precisa analisar ou fazer laudo de alguma planta. Os psicólogos, nos casos também de direito de família, quando há regulamentação de guarda, de visita, enfim, não é só a medicina legal que auxilia o judiciário, também outras várias ciências, os médicos, os contadores, os arquitetos, os engenheiros, os psicólogos e por aí vai. O judiciário não é e não vive sozinho. Ele precisa de outras ciências para ajudá-lo nas decisões. Esse é o recadinho que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima. Fiquem bem e se cuidem. Beijo a todos.